E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. E no vídeo de hoje, novidades sobre o próximo filme de James Bond. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se não é um inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e realmente vai me ajudar bastante. Eu sou o faz tudo do canal, meu canal é pequeno, não tenho patrocínios, então eu preciso realmente de uma inscrição, de um like, que ajuda bastante a que o meu canal ganhe mais notoriedade, que eu continue fazendo mais vídeos para vocês que nos acompanham. Também não deixe de curtir os parceiros nossos que estão aí na descrição do vídeo, né? Também, como eu digo, são canais pequenos, né, sem imensidão do YouTube, assim como o meu. Então não custa nada também você conhecer, visitar, ajudando eles, vocês também me ajudam. E ative o sininho para receber as notificações. E se quiser e puder, deixa o valeu, tudo que chegar é de grande valia para o canal. Agora, sem mais delongas, prepara, relaxa e vem com a gente. 007 Sem Tempo para Morrer, que foi o quinto e último filme de James Bond interpretado por Daniel Craig, e já foi confirmado que, assim como no final do filme que aparece, né, James Bond will return, James Bond vai voltar, já foi confirmado que um novo filme já está no processo de começar a produção, vendo elenco, roteiro e tal. Então teremos sim um próximo filme de James Bond. Espero que de alguma maneira seja uma continuação, porque tem algumas coisas que ficaram meio inconclusivas, digamos assim, no final daquele filme. E algumas das coisas que já tinham sido divulgadas por pessoas daqui, para a família Broccoli, né, que é uma das responsáveis pela franquia James Bond desde o começo, né, era Harry Saltzman e Albert R. Broccoli. Então eles estão desde o início mesmo. Que praticamente muita gente estava achando que esse filme seria um remake, um reboot para toda a série, já que disse que seria um ator mais jovem, que teria que fazer um contrato de mais ou menos uns 10 anos e teriam filmes assim mais próximos do lançamento um do outro. Me fez lembrar como era antigamente, né, no começo dos anos 60, era um filme de James Bond novo todo ano, e depois passou a ser até os anos 90. De 2 em 2 anos nós tínhamos um novo filme de James Bond. Então é um contrato realmente puxado, mas era normal para a franquia de James Bond. Só que agora, segundo a Radio Times, isso pode ter sido mudado, já que Debbie McWilliams, que ela é diretora do elenco da franquia de James Bond, e ela está trabalhando na franquia de James Bond desde 007 Somente para os Seus Olhos, né? O quinto filme de James Bond feito por Roger Moore lá em 1981, e é um dos meus preferidos. Eu sei que James Bond tem 20 e poucos filmes e muitos deles estão entre os meus preferidos, porque para mim realmente há muitos filmes de James Bond que são nota 10 e o Somente para Seus Olhos é um desses. Então é alguém que está há muito tempo trabalhando nessa franquia e realmente sabe o que está falando. Não que a Barbara Broccoli não soubesse, mas talvez ela quisesse despistar algo que a Debbie McWilliams falou diferente. Então vamos ao que ela disse. E ela praticamente desmanchou, acabou com essa ideia que James Bond seria um ator famoso e que seria um ator jovem. Ela praticamente descartou todo essa ideia que já estava sendo montada, e tinha várias notícias, vários rumores. Praticamente isso agora foi por água abaixo. Palavras dela: atores mais jovens não têm a capacidade mental para ter sucesso. Essa é a frase dela. Bom, sinceramente eu nem sei o que dizer disso aí, porque eu não conheço, eu não trabalho no meio artístico com atores internacionais, mas eu não sei se ela fala com razão, embora ela tá na indústria desde 81, né, só na franquia James Bond. Mas enfim, isso é frases dela. Mais uma dela: quando começamos, era uma sensação um pouco diferente. Nós olhamos para muitos atores mais jovens e simplesmente não acho que eles tivessem a seriedade. Então, quando começamos, ela não deixa específico aqui se foi quando ela começou
trabalhando, né, nos filmes de James Bond nos anos 80, já que Roger Moore, mesmo fazendo 7 filmes, quando ele começou o 5º filme ele disse que seria o último que ele estaria fazendo na franquia, ou se tinha a ideia de realmente fazer um James Bond mais jovem para o próximo filme, e acabaram que os produtores rejeitaram essa ideia. Eles não tinham experiência, não tinham capacidade mental para assumir, porque não é apenas sobre o papel, é uma responsabilidade enorme. Porque no momento que o ator se torna James Bond, ele tem certas coisas que tem que fazer nos contratos, né? Inclusive George Lazenby, que é bem esquecido como James Bond, né? Fez um filme de James Bond, é um dos melhores de toda a série, né? A Serviço Secreto de Sua Majestade. Embora ele voltou a aparecer em outras produções como James Bond, mas em um filme só de James Bond mesmo, só foi um, porque, por exemplo, um dos contratos que tinha que ele não podia deixar a barba crescer enquanto ele estivesse no James Bond, se não estivesse fazendo um filme específico, né? Mas assim, para estar em público, ele teria que estar sem barba. E ele foi para uma das pré-estreias, ou foi uma das estreias internacionais do filme, ele foi barbudo, envolveu com aquela ervinha maldita. E então eram coisas que iriam contra e infelizmente acabaram culminando e manchando a carreira dele, já que é uma coisa muito visibilizada você dizer que é o próximo novo James Bond, né? Muitos holofotes em cima de você, e parece que ele não aguentou todo aquele tranco na época. Embora ele se arrepende e agradece, que foi a maior oportunidade que ele teve, mas infelizmente a gente poderia ter tido muito mais do George Lazenby e não tivemos. Então, voltando às palavras dela, então meio que ressaltamos essa ideia, voltamos à prancheta e começamos de novo. Então, ao que ela disse, a primeira ideia que tiveram para o novo filme de James Bond era que realmente seria um James Bond mais jovem, contando a história talvez do seu passado, ou um James Bond em primeiras missões, ou uma história aleatória que não teria ligações com o último filme, e também não mostraria uma origem, já seria James Bond, um agente ativo do M6 ou MI6, enfim. Mas ao que tudo indica, ela mudou esses conceitos foram mudados, e o novo James Bond não vai ser um cara jovem, então não vai ser remake, não vai ser reboot, que eu acho que o James Bond não precisa mesmo de um reboot, de um remake. E ela explica que outros intérpretes de James Bond não eram tão famosos e conhecidos mundialmente até serem James Bond, e ela começou com Timothy Dalton, que foi James Bond no final dos anos 80 e um dos mais semelhantes ao James Bond, tanto ao James Bond dos quadrinhos e ao James Bond descrito mesmo nos livros por Ian Fleming, né? Ele só tem 2 filmes de James Bond e são 2 dos melhores, tá? Marcado para a Morte e Permissão para Matar, 2 filmes para mim, nota 10. Voltando ao que ela disse, Timothy Dalton era conhecido, mas ele era conhecido como um ator shakespeariano, na verdade. Até em algum dos extras dos DVDs das edições especiais ele fala como isso, ele era praticamente um ator de teatro, embora ele já tinha participado de séries muito famosas, né, na época, como As Panteras, mas não era uma grande visibilidade, embora ele já não fosse um total desconhecido. Na verdade, voltando ao que ela disse, o Pierce Brosnan era conhecido, mas basicamente era um ator de televisão. Roger Moore, o Pierce Brosnan, né, que é o meu ator preferido de James Bond, ele já tinha feito filme, inclusive Uma Babá Quase Perfeita, foi um filme que eu vi com ele antes de James Bond. Trem da Morte, eu não sei se Trem da Morte é um filme de ação, tem inclusive o ator que faz o Professor X e o ator que faz o Scaramanga, que é Kananga, né, que é outro vilão de James Bond no filme da Pistola de Ouro, que na verdade ele era primo de Ian Fleming, né, o criador do personagem. Eu não lembro o ano agora, eu tenho até esse filme em DVD, mas eu não lembro. Mas Pierce Brosnan já era um ator que estava começando com uma notoriedade, mas ainda não estava assim realmente tão famoso. Aí ela vai continuar que o Roger Moore era da televisão. O Roger Moore fazia o seriado de televisão, ficou conhecido, mas já era bem conhecido, tá? Principalmente lá na Europa, porque ele fazia Simon Templar, né? O Santo, né? Que foi um seriado de grande relevância lá, tanto para a carreira dele, né? Como principalmente lá no Reino Unido. O Sean Connery não era tão conhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar dele.
Sean Connery já tinha participado de alguns filmes, inclusive é um filme que eu vi dele antes de James Bond, né? É um filme que ele participou antes de ser James Bond. É A Maior Aventura de Tarzan com Gordon Scott. É um bom filme e ele é um vilão no filme. Estava realmente no começo de carreira, mas isso não afeta em nada o filme. O filme é bem bacana, o filme de Tarzan. Não é um filme que se passa lá no passado, é um filme atual. Ou melhor dizendo, atual para a época em que o filme foi lançado, mas realmente não era conhecido. E era também fala de Daniel Craig, que o público já tinha ouvido falar, mas não era um público de cinema independente. Ela chegou a dizer que ele não fez nenhum grande filme comercial até James Bond, né, o que ele fez 007 Cassino Royale, mas na verdade em 2001 ele é um dos atores principais em Tomb Raider, né? Lara Croft, Tomb Raider, lá de Angelina Jolie, e foi o primeiro filme que eu acho que eu vi com o Daniel Craig, tanto é que quando ele foi anunciado eu já sabia quem o ator era. E bom, foi um filme bastante comercial e um filme importante, né, tanto para Angelina Jolie como para a franquia Tomb Raider também. Então sim, ele já tinha feito alguns papéis importantes, mas não de uma magnitude ainda de James Bond. Então faz sentido o que ela falou sobre não colocar um James Bond tão conhecido. Então nós temos agora que, como eu já disse aqui, James Bond não vai ser um novato nesse novo filme, não vai ser contando a história do jovem Indiana Jones, e sim vai ser mais um filme de James Bond, que nós ainda não temos o ator e não sabemos se vai usar alguma coisa dos elementos apresentados nos últimos filmes de Daniel Craig. Mas diga o que vocês acham. Vocês achavam melhor mesmo James Bond mais jovem, apagar tudo que já aconteceu e fazer um James Bond do nada, do zero, ou que continuasse da onde parou no último filme, ou fosse uma história mais aleatória, onde já tivesse tudo realmente já alicerçado no M6 e tal, e fosse só um filme sem nenhuma sequência em si, sem ser dependente de outro, um filme na linha cronológica de James Bond, solto mesmo. Bom, comente o que vocês acham. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e não deixe de conferir vídeos que nós temos no canal sobre curiosidades de games, curiosidades sobre, por exemplo, até James Bond, e review de jogos, inclusive de 007. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!